Os irmãos, estamos como comunidade, porção do povo de Deus, celebrando a liturgia do 26º domingo do tempo comum, hoje, Dia Nacional da Bíblia, Dia Nacional da Palavra de Deus, aqui na Igreja do Brasil. E a Palavra de Deus vem sempre ao nosso encontro, para que nós sejamos instruídos, formados, modelados, plasmados continuamente pela força, pela eficácia da palavra de Deus que nos fala e que deseja alcançar o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a primeira leitura da missa de hoje, tirada do livro dos Números. E Moisés, líder da comunidade do povo de Israel, é interpelado por Deus para que possa animar, conduzir, instruir o povo. Mas Deus também vê a necessidade de que outras lideranças possam também ajudar o povo. Daí o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Moisés que se reuniu com o povo na tenda. A tenda é o lugar da reunião, do encontro, onde Deus falava com Moisés. Então Moisés está reunido na tenda. A tenda, lugar que não tem portas. É um espaço sem portas. Indica lugar da entrada, da saída, da liberdade. A tenda é o lugar onde Deus, no Antigo Testamento, desce para falar com o povo. E Moisés reuniu aí na tenda 70 anciãos, 70 homens. Anciãos não quer dizer que eram pessoas da melhor idade, não eram pessoas já idosas, mas os anciãos eram líderes da comunidade. Pessoas de boa índole, de uma certa experiência. Ora, sacerdote, padre, ancião, é aquele que é escolhido para animar, conduzir o povo, instruir o povo e celebrar a fé na vida da comunidade, na vida do povo. Presbítero quer dizer ancião. Então Moisés reuniu 70 anciãos e Deus desceu. E Deus pediu que Moisés repartisse o espírito dele também sobre estes anciãos, sobre estes homens, para que assim o povo pudesse ser mais assistido. Porque o povo, quando queria falar com Moisés, fazia uma fila enorme. Era muita gente para Moisés atender. Agora, partilhando os dons, partilhando o espírito, muitas pessoas podem ajudar a comunidade, podem ajudar o povo de Israel. Então, Deus retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Esse é o espírito de Deus que estava sobre Moisés. Deus agora faz uma partilha do seu espírito e o distribui para a comunidade. Porém, dois anciãos, dois homens não estavam dentro da tenda da reunião, estavam fora do acampamento. Nem estava ali dentro do acampamento, estava fora do acampamento. E estes dois homens também receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar. Começaram a fazer o bem. Não estavam dentro da tenda, não estavam dentro da reunião, porém também receberam o Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar. Alguém viu que Eudade e Medade estavam profetizando, mas não estavam dentro
da tenda da reunião. Então foram lá dizer a Moisés: olha, tem 2 ali que estão profetizando, receberam o Espírito, mas não estavam dentro da comunidade. Tira o espírito deles. E Moisés disse que bom seria se toda a comunidade estivesse profetizando, se toda a comunidade tivesse recebido os dons do Espírito e estivesse colocando a serviço da comunidade. Então, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus não tem fronteiras, não tem limites. Nós não somos donos. Nós não somos donos de Deus. Não somos donos do seu Espírito. Nós não somos donos dos dons que nós recebemos. Não somos donos dos carismas que recebemos. Os dons, os carismas são do Espírito que derrama sobre nós, que oferece a nós, não para nós nos beneficiarmos a si mesmos, mas os dons que nós temos, os carismas que recebemos, as aptidões que temos, são dons de Deus para o serviço, para o bem da comunidade, da igreja, do mundo, da sociedade. Quando a gente pensa só em si, quando a gente acumula, quando a gente gera miséria, fome, violência, nós estamos acumulando os dons em benefício de si próprio. A nossa vida é dom de Deus. E esta vida não é para ser somente em vista de nós mesmos. É também para ser colocada a serviço do reino, da igreja, da humanidade. Para que esse mundo seja mais santo, mais humano, mais verdadeiro, mais justo. E possa ser o mundo que Deus deseja, que Deus sonha, que Deus quer para todos nós. Não para uma parcela, não para um grupo, mas para toda a humanidade. Será que nós colocamos os nossos dons a serviço do reino de Deus, a serviço da comunidade, a serviço dos irmãos? Ou será que nós somos intransigentes, intolerantes, egoístas, fundamentalistas? Tira, Moisés, tira o espírito deles. Eles não estavam no nosso grupinho. Tem gente que pensa assim na igreja, na sociedade: é a minha pastoral, é o meu grupo, é o meu movimento. Aqui só entra quem eu quero, quem me interessa. Se o outro tem um dom, se o outro faz algo bonito, já incomoda, já é para eliminar, já é para tirar do meio. Será que nós somos discípulos de Jesus mesmo? Será que nós somos filhos de Deus? Ou será que nós queremos até manipular a palavra de Deus a nosso favor? Queridos irmãos e irmãs, o Espírito de Deus sopra quando quer, como quer, aonde quer. Ele se derrama para quem Ele quer. E uma vez que o Espírito é derramado sobre nós, somos agora sinais do amor de Deus no mundo. Sinais visíveis do amor de Deus no mundo. E devemos agir e viver segundo o coração de Deus neste mundo. Ora, São Tiago, escrevendo à comunidade, ele é radical. E ele está dialogando com os ricos, porque são ricos. Não é isso. Ele está dialogando, confrontando, interpelando, fazendo refletir as pessoas que acumulam os dons em benefício de si mesmo. A riqueza é dom de Deus. É para que as pessoas vivam dignamente. Não é para explorar, matar, oprimir, perseguir, impor, querer crescer em detrimento da exploração dos outros. É um dom que deve estar a serviço da minha vida e a serviço dos outros. E nós não podemos fazer dos bens o nosso Deus. Por isso que ele diz: ai de vós,
não está condenando, está alertando para o perigo que nós podemos fazer das pessoas e das coisas, fazer de tudo isso nosso Deus. Confiar nos bens e não confiar em Deus, e não compreender que é dom de Deus a serviço da vida, da dignidade da vida humana. Quando nós acumulamos, pensamos só em nós, estamos gerando divisão, violência, morte, fome, miséria. Se nós acumulamos os dons só para nós, a vida em plenitude não acontece. E nós vamos ter que prestar contas a Deus dos dons, da riqueza que Ele nos concedeu. Nós escutamos o Santo Evangelho, e está muito relacionado com a primeira leitura. Jesus estava aí com seus discípulos, e João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas se nós o proibimos, vejam, intolerância do discípulo de Jesus, como também intolerância lá daquele jovem que foi falar com Moisés, e Josué também foi falar com Moisés. Olha, tem alguém falando aí, profetizando, e não estava na tenda, não estava aqui no nosso grupo. Proíbe, tira o espírito. Agora é João, discípulo de Jesus. Nós vimos um homem expulsando demônios, mas ele não faz parte do nosso grupo. Nós o proibimos. Proibais também. E Jesus diz: não, não o proibais, porque ele está fazendo bem. Se alguém está fazendo bem, faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade. A gente proíbe quando faz o mal, mas se está fazendo bem, se está fazendo uma caridade, mesmo que não faça parte do nosso grupo, da nossa comunidade, ele não está contra nós. Às vezes nós sentimos invejas, ciúmes, porque o outro está fazendo bem na comunidade. E a gente quer a todo custo proibir, e a gente quer a todo custo deletar. A gente não é capaz de valorizar o bem que o outro está fazendo. Às vezes é na família, às vezes é lá no trabalho, é na empresa. A gente até quer puxar o tapete da pessoa que está fazendo bem. A gente quer ocupar. A gente não é capaz de fazer o bem, aí quer ocupar o lugar do outro. Aí quer diminuir o outro. Quer puxar o tapete do outro. Faz fofoca, calunia, faz uma confusão na vida do outro. Isso não é ser cristão. Não é ser filho de Deus. Não é ser discípulo de Jesus. Não é ser membro da igreja, que é o corpo místico de Cristo. E nós somos os membros. Quando eu tenho essa atitude, eu sou um membro doente, um membro ferido, que precisa ser curado com orientação, com aconselhamento, com instrução, para que viva na comunhão, para que viva na fraternidade. Interessante que João diz: ele não faz parte do nosso grupo. Nem falou assim, ele não faz parte do seu grupo, Jesus, é do nosso grupo. Às vezes nós queremos institucionalizar os nossos grupinhos e não vemos que nós somos dons de Deus. Estamos para servir a Deus, servir a Cristo e servir aos irmãos. Depois Jesus continua o Evangelho e usa algumas expressões radicais. Se a tua mão te leva a pecar, arranca. Se os teus olhos te levam a pecar, arranca-os, tira-os fora. Se os teus pés te levam a pecar, corta-os. É melhor entrar sem um desses membros na vida do que ir para o
inferno, para o lugar da perdição, do sofrimento eterno. Ora, por que será que Jesus usa estas expressões? Cortar as mãos, cortar os pés e tirar os olhos fora. Não é que Jesus está dizendo para a gente aplicar isso de maneira literal, fundamentalista. Ele está dizendo que é preciso arrancar o mal pela raiz. É preciso mudar a conduta. É preciso mudar o nosso jeito de ser para não cairmos no pecado, não cairmos no mal, não praticarmos o mal. Ora, mãos, olhos e pés na cultura semita, na cultura judaica, eram os órgãos ou sentidos que indicavam os impulsos humanos. As mãos que indica ação, as mãos que indica posse, mas as mãos que podem fazer o bem e as mãos que podem fazer o mal. Os nossos impulsos estão para o bem ou para o mal. O que Jesus está dizendo, o seu impulso das tuas mãos te levam a agredir, a ferir, a causar violência, dor, a usar armas para tirar a vida, é melhor arrancá-las, ou seja, mude de conduta. Como filho de Deus não pode viver e ser assim. Arranque o mal pela raiz. As mãos é para ser estendidas para o bem. As mãos é para acolher. As mãos é para abraçar. As mãos é para ser estendidas para a generosidade, para a caridade. E não para o mal. Então mude de atitude. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ora, os olhos é a entrada das fantasias, das loucuras, das paixões, dos vícios, porque vão para o coração. A gente vê com os olhos e vai para o coração. E aí a gente pode cultivar inveja, ciúmes, egoísmos, os desejos humanos, os vícios humanos, os caos das desordens humanas. Tudo que a gente vê desejar, ambicionar, pode destruir a nossa vida. Então, olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar o mundo com os olhos de Cristo para amar. Ora, o Papa tem falado essa semana sobre a pornografia. Quantos não vivem olhando pornografias, desejando, se destruindo, sendo infiéis no matrimônio, também colocando a vida como objeto, como algo descartável, o prazer pelo prazer, o hedonismo em si. Então, os olhos é para nos santificar, mas olhamos o mundo com os olhos de Deus, sem condenar, mas olhar com os olhos de Deus. Se a gente buscar viver na graça, no amor, alimentando os olhos, a vida, o nosso ser, com a palavra, com a Eucaristia. Vamos olhar para Jesus Eucarístico, vamos olhar para a palavra, vamos olhar para os irmãos, vendo em cada irmão a imagem e semelhança de Deus. E por fim, Jesus disse: os teus pés te levam a pecar, arrancam. Os pés que indicam também ação, deslocamento, saída. Os pés podem me levar para o bem ou para o mal, para as coisas de Deus ou para a perdição. Para onde os meus pés estão caminhando? Para Deus, para a comunidade, para a igreja, para visitar os doentes, para visitar os pobres, para fazer caridade? Ou os meus pés me levam para outros caminhos que me distanciam de Deus? Pensemos, tomemos consciência daquilo que a palavra nos pede e sejamos os seguidores de Jesus, conforme o seu querer e conforme o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos a nossa